Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quinta-feira, dia 8 de março. Começando pela TIM P3 que compramos aqui na superação dos 10,23 após o pregão do dia 28/2, com stop abaixo de 29,95, chegou perto do stop, mas voltou a subir e atingiu o nosso objetivo, R$ 10,54. O interessante é que a ação, na primeira vez que subiu, ficou a 3 centavos do objetivo, caiu, ficou a 2 centavos do stop e aí atingiu o nosso objetivo, 10,54, e consequentemente trouxe um cenário mais favorável para a ação. Já tinha um cenário positivo no semanal e no gráfico mensal e segue com um cenário positivo para continuar seu movimento ascendente. Vamos avaliar esse ativo no pregão dessa sexta-feira, fechamento dessa semana, para um possível posicionamento aí para um prazo um pouco maior, operação de curto a médio prazo, com objetivo mais acima na faixa de 11,22 até mesmo ali R$ 11,75. Olhando agora para outro papel, MPLU3, a compra executada no pregão do dia, após o fechamento do pregão do dia 6/3, em R$ 34,85, atingiu o objetivo da operação na MPLU3. Então, qual foi o objetivo dessa operação? R$ 36,51. Fechamento dela hoje foi R$ 36,60. O objetivo em R$ 36,51 foi atingido. Operação realizada com sucesso, operação em torno de 4,8%. O lucro bruto dessa operação. O stop estava abaixo dos R$ 33,80. Após esse fechamento, continua sendo um ativo para uma compra. Agora uma compra um pouco maior, agora é uma compra de rompimento de resistência em R$ 36,60, com stop abaixo dos R$ 34,45, stop de oscilação abaixo desse patamar. O risco desta nova operação é em torno de 5,9% e o objetivo dessa operação fica em R$ 38,76. JET4 fechou o pregão com forte queda. Essa forte queda de 1,98%, fechou abaixo da média móvel de 13 períodos, um engolfo de baixa com um volume muito forte. Ela acionou o stop de uma posição de curtíssimo prazo, que passamos aqui após o pregão de ontem, 7/3, ao superar os 25,87, até se aproximou do objetivo, que era em R$ 26,28, chegou a R$ 26,12, mas perdeu força e acionou nosso stop a oscilar abaixo de 25,49. Lembrando que essa é uma operação de curtíssimo prazo. A outra operação que a gente tem é uma operação um pouco maior na JET4, com um objetivo em 26,54, continua sendo válida enquanto ela não oscilar abaixo dos 24,27, que é o nosso stop. BISA3 foi uma operação que foi executada nesse pregão, conforme comentado no radar do mercado, ao superar a máxima da primeira hora de pregão. Isso aconteceu das 13 horas em diante, entre 13 e 14 horas, superou a máxima, entrada ali na faixa dos R$ 7,11, entrada aqui, colocar até o valor corretamente, R$ 7,11, a entrada da operação, stop ao oscilar abaixo de 6,78, risco dessa posição que foi executada, 4,8%, objetivo da operação em R$ 7,45. Ela tem resistência um pouco abaixo de 7,40, desse topo, o início aqui desse topo do dia 1º de setembro de 2011, e mais acima ela tem resistência em 7,65. Então fechou bem o pregão, bom rompimento com gap de alta. A expectativa é que essa ação tende a buscar o objetivo da nossa compra. Outra que rompeu muito bem também foi a Roça Residencial, só que com esticado o rompimento dela em cima da resistência importante do semanal. Outros ativos, VIVT4, destaque aí desse pregão, VIVT4. Fechou o pregão com alta de 2,41%, tinha uma congestão, rompeu a resistência dessa congestão e rompeu a resistência de dois topos anteriores com fechamento de um candle forte, de alta, volume acima da média. Está na resistência do semanal, válida até o pregão ao final do pregão dessa sexta-feira, enfim, o encerramento da semana, resistência 52,64, chance de compra desse papel ao oscilar acima de 53,05, ali por volta de 53,06, stop nessa operação
ao oscilar abaixo de 49,94. Então, se essa ação oscilar abaixo aí de R$ 49,94, acionará o stop. É uma operação mais pelo gráfico semanal, antecipação pelo diário, rompimento aqui dessa resistência. E com o objetivo, com um risco em torno de 5,9%, o objetivo fica em 56,19 para essa compra. Próximo ativo, TAM4. Então temos duas compras aí recomendadas após esse pregão, a da VIVT4, após a realização de lucro da MPLU3, atingiu o objetivo, atingiu bem, mas executamos uma nova entrada nessa ação, recomendamos uma nova entrada. Agora fica a pergunta, poxa, por que recomendou uma entrada e por que não continuar comprado então nessa ação? Simples. Aqui está um exemplo, TIM P3. TIM P3 realizou lucro nesse pregão. O objetivo da operação era R$ 10,54. Chegou ao objetivo da compra. Ótimo. Mas a ação terminou perdendo força nessa resistência. Poderia ter acontecido com a MPLU3, bateu na resistência e ter perdido força na resistência. Então, já que a ação ganhou força e terminou o pregão muito bem, dando indício que pode continuar subindo no curto prazo, resolvemos entrar novamente nesse papel. Então, realizamos lucro e ficamos aguardando o fechamento do papel. E na TIM P3 foi a mesma coisa. A TIM P3 pode até trazer uma nova oportunidade de entrada, mas não deu por esse fechamento que ela fez. Então, olhando aqui a TAM4, TAM4 fez um bom fechamento, fechou acima também da resistência, com gap de alta. O G60 ficou um pouco afastado, mas o mais importante é que essa ação está na resistência do mensal. R$ 40 até os R$ 41,92 é uma faixa de preço importante para esse papel. Não conseguiu fechar o mês de fevereiro acima dos R$ 40, mas já superou a máxima do mês anterior, é algo positivo. Ela está bem. Vamos avaliar aí o possível fechamento da semana acima desses R$ 41,92 para uma possível compra desse papel. Vamos ficar atentos aí nesse ativo, está bem interessante também o cenário gráfico da TAM4. MMXM3, agora eu vou comentar 3 papéis rapidamente, ativos que geraram sinais de alta, mas para a gente não chegaram a ser sinais de compra, simplesmente porque o objetivo da compra, colocando stop abaixo da mínima do fundo que foi gerado, ultrapassa o topo anterior. A máxima do topo anterior é o caso da MMXM3, que fechou bem, formação de um fundo, perspectiva de testar 9,55, podendo até bater lá nos 9,98, mas como objetivo a projeção do risco dessa compra, comprando em 9,45, stop abaixo de 8,71, ultrapassa o topo, ficaremos de fora da operação. LAME4 da mesma forma, fundo aí nessa ação, voltando para cima da média, volume bem acima da média. Se a gente pegar também, entrar nessa ação 18, botar stop aqui embaixo, extrapola esse topo, por isso resolvemos ficar de fora. Inclusive é um topo que é proporcionado ali pelo gráfico semanal, tem uma resistência importante entre 18,24 e 18,59. E por último, Gol4. Gol4 também gerou um fundo, a compra desse fundo também extrapola um pouco esses 15,70 a 15,60 a 15,70, essa faixa de resistência da Gol. A ação também não vinha mais com fundos ascendentes, tinha perdido esse fundo aqui. Então, além desse motivo de extrapolar o topo, temos esse que perdeu o fundo anterior, por isso estamos de fora também da operação, mas são 3 ações que geraram uma perspectiva um pouco maior de alta em busca das suas resistências. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.